Muito boa tarde a todos, candidatos das universidades, ensino médio, entre outros. Cá é o professor Heber Jorge. Eu vim novamente nessa edição para deixar algumas dicas mais acessíveis na preparação de exame de admissão, visto que para ser admitido na universidade, em qualquer ensino médio, assim como ensino superior, precisa ter algumas dicas que eu vou mencionar. Automaticamente são 3 dicas. A primeira dica é tempo, não é? Tempo, estamos a dizer que você como candidato precisa fazer um horário específico para estudar, não é? Então, ao estudar, você deve fazer uma divisão horária em que vai dizer a respeito que na atividade, na hora X da hora X, eu tenho que fazer essa atividade. Então, quando chega num determinado a hora em que você planejou, automaticamente deve estar naquele espaço para exercer a preparação de exame de admissão. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é autoconfiança. Autoconfiança, nós estamos a dizer que para ser admitido numa universidade, precisa tu teres autoconfiança, ser confiante. Quanto mais em que tu ser confiante, não é? Nas suas preparações, automaticamente haverá a maior probabilidade de tu seres admitido numa universidade, não é? Por exemplo, você diz que eu estou a estudar, estou a preparar, mas aquela vaga ali é de dono, porque os anos passados não consegui entrar. Então, quem sou eu para entrar? Eu não tenho dinheiro porque minha família não tem condições, entre outros. Então, automaticamente eu não sou ninguém para ser admitido numa faculdade pública. Mas isso não é correto. Então, é preciso ter autoconfiança. Significa que tu se confiar que eu, na verdade, irei ser admitido numa universidade pública ou instituto público. Então, esse é o método em que tu deverias saber ser ou ter o seu autoconfiança. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica que eu posso deixar para vocês é estudar mais. Estudar mais, estamos a dizer a responsabilidade. A responsabilidade está em cada um, não é? Alguns têm explicadores, alguns têm os professores exatos em que possam ser liderados ou possam ser dado aulas dia após dia. Mas os que estão lá, os explicadores, eles são apenas os moderadores. Eles são encaminham ou apoiam no caso que seja para dar o acréscimo. Por exemplo, é dado como que, um tema e o tema você vai pesquisar. Então, ao pesquisar, volta no local onde que o explicador está presente e você deve ter minimamente a ideia daquele tema. Tu vais pesquisar, então venha ter com o explicador ou com o professor, ele que vai dar acréscimo e vai sugerir os conteúdos, não é? Em que tu foi procurar. Então, a responsabilidade é individual. Pode haver mais de 10, 5, 20, 30, 100 pessoas a preparar no mesmo lugar, mas para que seja admissão é individual. Admissão é individual. Quando mais tu não tens a responsabilidade de ter autoconfiança, automaticamente será dificilmente ser admitido numa instituição pública. Então, ficou a dica. Espero que tenha atenção nas próximas dicas. Muito obrigado. Aqui é o professor Heber Jorge. Até já.